Maicon, do Corinthians, mas que está emprestado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e o Flamengo fez uma proposta para os ucranianos para comprar o volante que tem o contrato de empréstimo com o Corinthians até o fim deste ano. O Flamengo, portanto, negocia a contratação do volante Maicon. O time carioca teve uma primeira proposta negada pelos ucranianos, que gostaram, aí sim, da segunda oferta apresentada pelos rubro-negros. Os valores, até o momento, não foram revelados. Caso aceite a proposta do Flamengo, o Shakhtar precisa comunicar o Corinthians da decisão. O clube paulista tem por contrato 48 horas para igualar a oferta e ficar com o jogador em definitivo. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira. Assunto tomando conta aí dos noticiários, das redes sociais, os torcedores aí comentando bastante essa possível transferência do Maicon para o Flamengo. Vanderlei, boa tarde. Boa tarde para você, para o Mauro César, para o Flávio Prado, para você que nos acompanha. Bom, se realmente é um assunto forte, não vai ter discussão, né? Não há competição. Mesmo o jogador dizendo que está muito feliz no Corinthians e tal, mas envolve grana. Se realmente isso for levado para frente, não tem discussão. Vai jogar pelo Flamengo. É isso, não dá nem para esticar esse assunto, porque há uma desigualdade na competição pelo jogador enorme. Eu acho que... E outra coisa, o jogador tem staff, tem empresário, tem agente, deve estar todo mundo falando no ouvido dele, o que é melhor. Se for realmente uma competição, se existe isso, que termina agora, né? Mais alguns dias, dia 7 é o prazo final. Aí ele vai jogar pelo Flamengo. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Maicon no Flamengo, Flávio, que história é essa aí? O que você pode analisar para a gente aí dessa possível transferência do mercado da bola, Flávio? Bom, boa tarde. Antes de mais nada, o Flamengo parece que quer um jogador para a posição, ou fala-se que, né? O William Carvalho também tinha sido citado. Eu até acho que seria mais interessante, mas aí é uma questão do Flamengo, se é que ele quer realmente jogador para essa posição. E aí é negócio, é mercado. O Corinthians não tem dinheiro para nada. Ele já emprestou, é o terceiro empréstimo do Maicon. Ele não tem grana para pagar. E há um valor, né, estipulado. O Flamengo foi lá e se dispôs a pagar um determinado, não sei se é valor estipulado. O Flamengo fez uma proposta e o Corinthians tem que cobrir. Claro que o Corinthians não tem condição de cobrir. E aí eu fico lembrando das palavras lá atrás do André Sanches, então presidente do Corinthians, quando ele diz o seguinte: olha, da maneira que está, nós teremos Barcelona e Real Madrid aqui. Flamengo e Corinthians, só os dois vão ter poder para compra. E teoricamente deveria ser assim, né? São as duas maiores torcidas. Mas não é isso não. Um ficou grandão e o outro não tem força para absolutamente nada. É o que está acontecendo. Se o Flamengo, se isso for real, e o Flamengo tiver interesse, é claro que ele vai ficar com o jogador. O Corinthians não tem a menor condição de brigar por absolutamente nada. O Corinthians vai perder um titular e um jogador que muito provavelmente será reserva no Flamengo. Mas é mais negócio para o jogador, para o clube que é o dono do passe. Enfim, é evidente que se realmente for verdade, o Flamengo tira o jogador do Corinthians até com relativa facilidade. Muito boa tarde para você, Mauro César. Alguma informação nesse sentido aí do Flamengo? Maicon do Corinthians, jogador que pertence ao Shakhtar Donetsk. E a sua opinião, Mauro, será que tem a ver com a Copa América, com os compromissos aí de data FIFA? O calendário do futebol brasileiro não vai parar? Pode ser por isso? Talvez essa seja a explicação para o Flamengo ir atrás do Maicon? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que a explicação é porque o Thiago Maia deve mesmo ir para o Inter. Existe algum impasse ali envolvendo o Lille e o Flamengo, quanto cada um fica com qual pedaço da grana que cada um vai levar, né? Já que o Lille tem metade dos direitos, o Internacional que é o atleta, até já chegou no acordo com o Flamengo, mas a questão é o valor que vai para o Lille, e depois de amanhã acaba o prazo para inscrições. E aí aquele momento que tem que tomar a decisão. O pessoal vai esticando a corda até uma hora que ou pega uma grana pelo Thiago Maia ou não pega nada. Então vai acabar, pelo jeito, acontecendo um acordo. O Flamengo aí não pode esperar o dia 7 para procurar o jogador. Já se antecipa e tenta o Maicon. Eu acho que é um sinal de que o Thiago vai mesmo para o Internacional e é uma reposição do Thiago Maia, ou seja, um volante reserva que o Flamengo está tentando contratar, porque só tem o Pulgar, o Alan e o Igor Jesus. Só tem 3. É pouco, né? Uma posição fundamental para uma temporada tão longa. Independentemente até de Copa América e tudo, porque a Copa América o Flamengo vai perder que é o Pulga, os outros não devem ser convocados. Então o Maicon seria talvez uma opção. E
pelo que eu soube, não é um valor muito diferente daquilo que deve receber pelo Thiago Maia. Então, é quase uma troca. Ele abre mão de um, traz outro. Qual a idade do Michael? 26, 27, por aí? Por aí. Não, acho que é por aí. Não é jovem, não. A idade do Thiago Maia é 26, quer dizer, se for isso, quer dizer, até a faixa etária seria a mesma. Eu calculo que deve ser por aí. Não deve ser muito mais do que isso, não. E então acho que basicamente o que está acontecendo é isso. E o Corinthians. 26. A idade do Thiago Maia, mesma idade. Então, sai um volante, vem o outro pelo mesmo o valor próximo. O William Carvalho, pelo que eu apurei ontem, foi oferecido ao Flamengo, nada mais. Uma oferta do jogador, e o Flamengo quer o Maicon, que é um jogador que o Tite já conhece e pede o jogador, né? Mas vai, de fato, ele indo para o Flamengo, ele vai para, a priori, ser reserva, ele vai para compor o elenco, como o Thiago Maia seria reserva se continuasse, mas deve sair. Acho que basicamente é isso. E assim, é óbvio, né? O Corinthians não tem condições de competir. Hoje no UOL tem uma matéria sobre mais de 100 milhões de atraso de direito de imagem de jogadores que estão e que não estão mais no clube. E 180 milhões em curto prazo para matar. Só isso. 180 milhões. O maior patrocínio do Brasil, Master, 120 por ano, não é isso? Isso. 50% a mais do que o valor bruto do patrocínio. Porque quando eu falo patrocínio, você não sabe, de 120 milhões por ano do patrocínio Master, né, que foi tão festejado, quanto vai para o futebol, né? A gente não sabe, porque não viu o contrato. Então, esse é o valor bruto, o valor total. 50% a mais é a dívida de curto prazo. Será que vale a pena essa troca, então, Mauro César, do Thiago Maia pelo Maicon? São jogadores da mesma faixa etária. Tem torcedor falando assim, ó, se for para fazer essa reposição aí do Thiago Maia, não era melhor manter o Thiago Maia? Tem torcedor do Flamengo que fica com essa opinião. Você acha que vale a pena? Tem gente que acha o Thiago Maia, por exemplo, melhor do que o Maicon. O Thiago está bem desgastado no Flamengo, né? A torcida está bem reclamando muito dele. A temporada dele passada foi bem ruim. A outra não. Foi até titular, foi campeão, mas a última foi bem ruim. Eu acho que passa também pelas preferências do técnico e pelo desgaste do jogador no clube, né? E pelo interesse enorme que o Internacional demonstra nesse jogador. Então acho que para ele pode ser interessante a mudança, né? Para um clube onde ele deve ser titular, deve ser valorizado, tal, o interesse do Inter em contratá-lo, embora tenha ido buscar mais jogadores para a função. Então pode ser interessante para ele, talvez até no aspecto financeiro, a negociação possa ser vantajosa, e para o Lille pode ser bom, porque pega um dinheiro pelo jogador que, se ficar no Flamengo, vai ter hora que acaba o contrato, tudo Lille não vai tirar mais nenhum centavo. E o Tite deve gostar do Maicon, né? Trabalhou com ele, pediu, certamente gosta do jogador e quer contar com ele. Pilhado, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan e meus parabéns, hein? Hoje que é o Pilhado Day, né? Fiquei sabendo, hoje é aniversário do nosso Pilhado. Parabéns, tudo de bom, bem-vindo ao Bate-Pronto desta terça-feira. Então, happy birthday to you. Boa tarde, Pedrinho. Olha lá o Coquinho te homenageando, hein? Happy birthday. O que ele botou? Happy birthday to you. Boa tarde aí para todo mundo, boa tarde Pedrinho, Mauro, Vanderlei, Flávio. Realmente aí aniversário aqui no Rio, né, fazendo esses exames ainda e também com a família. Agora, deixando bem claro, tá, Pedro? Eu entendo parte da torcida quando faz esse questionamento de que se vale a pena o Thiago Maia sair e o Maicon chegar. Por quê? O Mauro falou tudo, o Thiago Maia não está num bom momento no Flamengo, o Thiago Maia não teve um bom ano, só que o Maicon também está muito mal no Corinthians. O Maicon tem torcedor corintiano, o próprio Vampeta falava, eu não sei o que aconteceu com o Maicon, porque o Maicon era um baita jogador, foi pro Shakhtar e quando voltou não entregou nada do que se esperava dele no Corinthians. Então, eu fico com o pé atrás por isso, porque eu acho que o Thiago Maia no Flamengo foi melhor do que o Maicon no Corinthians. Talvez não no ano passado, mas se você pegar o levantamento geral, Thiago Maia no Flamengo, Maicon no Corinthians, o Thiago Maia foi melhor. Agora, é aquele negócio. É um pedido do Tite. Jamais o Maicon seria procurado pelo Flamengo pela fase que ele está no Corinthians. Que a fase dele no Corinthians é ruim, é um jogador caro que não entrega no Corinthians, só que no Corinthians também ele não tem o time que tem o Flamengo. Tem esse lado aí também. Ele não tem o time que tem o Flamengo e é aquilo que o Mauro falou. Vai compor elenco.
Ele vai vir para compor elenco, coisa que o Thiago Maia podia não estar satisfeito. Não quero ficar no banco, quero jogar, quero ir para o Internacional. Ele fez força para ir para o Internacional. Ele pediu para ir para o Internacional. Agora, o Maicon, para mim, é uma incógnita. Eu acho que é uma contratação, sim, eu sei que é por elenco, mas que não é barata. E se ele jogar bem, como ele jogava antes no Corinthians, quando chegou no Shakhtar com o Tite, mérito total para o Tite. Porque a fase do Maicon no Corinthians, isso tem que deixar claro, é ruim. Criticado, já foi questionado algumas vezes por ser jogador caro e não tá jogando nada, mas sendo um pedido do treinador, o Tite tá com moral para isso. Olha o ano do Tite por enquanto no Flamengo. Então, com essa moral que ele tem, pedindo o Maicon, eu vou acreditar no Tite. Mas se alguém me dissesse, você quer o Maicon pro seu time, nesse momento eu ia falar não. Eu ia falar, não, ele não tá jogando nada no Corinthians, não tá entregando no Corinthians. Pra que eu vou pagar um salário alto pra esse cara? Porque o salário dele é alto. Mas aí, já que o Tite tá com tanta moral, eu acho que vale dar essa credibilidade aí pro Tite. Ô Flávio, vale essa troca aí do Flamengo, liberando o Thiago Maia para o Internacional e indo atrás de Maicon, emprestado pelo Shakhtar Donetsk ao Corinthians? Eu acho que são jogadores mais ou menos do mesmo nível. Os dois já tiveram momentos fortes, importantes. Os dois já tiveram passagem por seleções, mas não muda muita coisa. Acho que nenhum nem outro será titular. Acho que são jogadores de composição de elenco. No Flamengo, né? O Thiago Maia, se estiver para o Corinthians, será titular. Se for para o Internacional, será titular. No Flamengo, acho que nenhum dos dois vai ter uma continuidade de jogo, na composição de elenco mesmo. Acho que é mais ou menos o mesmo nível. O Maicon, que terminou a última temporada em alta no Corinthians, mas antes oscilou em momentos de baixa, de alta. Também teve problemas físicos nesse retorno dele ao Corinthians, porque a primeira passagem do Maicon aí foi excelente, foi muito boa, né? Mas quando ele retornou da Ucrânia agora, altos e baixos, nem sempre foi titular, mas recuperou pouco do seu bom futebol no ano passado, terminou a temporada como titular e sendo uma das peças importantes do Corinthians aí na reta final de 2023. Vanderlei Nogueira, tá aí, vale a pena essa troca? Na balança, no equilíbrio, você ficaria com o Thiago Maia ou você contrataria o Maicon, Vanderlei? Tá falando com relação ao Flamengo? Pro Flamengo. Pro Flamengo. Eu acho que a mudança é boa para os dois, né? O Thiago vai para onde ele queria ir, o Asmar acabou de falar que ele deixou muito claro que queria sair, e o Maicon, tudo leva a crer que ele está fazendo um discurso, porque ele está sendo bem tratado pelo Corinthians, é ótimo, eu acho que é muito importante sair com classe, mas no fundo, ele sabe que o trem passando na hora certa para ele, vai jogar num grande clube, é banco, e daí? Banco do Flamengo, né? Um elenco muito importante, enfim. É um momento legal para ele, já até comentários parece que familiares do Maicon nas redes sociais, dizendo que é uma grande oportunidade, que é muito bom, o Flamengo olhou para o Maicon na hora certa, e o Tite entende, eu imagino, que pode fazer ele voltar a jogar aquele futebol que agradou num determinado momento, lá as coisas serão diferentes. É isso, mas o que pesa nesse instante é o poder de compra. O poder de compra do Flamengo é inegavelmente maior, superior àquilo que o Corinthians pode dispor nesse momento. Acabou de sair a informação do GE. Entre Flamengo e Shakhtar, tudo certo, 6 milhões de euros, 32 milhões de reais, contrato de 4 anos com o Maicon. Será que não é muita grana para um jogador que chega para ser reserva nesse Flamengo, Pilhado? Pedro, eu não pagaria, não. Eu não pagaria 6 milhões de euros no Maicon pela fase dele atual. E por ter opções, né? A gente fala de um Flamengo, o próprio Igor Jesus agora, que tá jogando muita bola, vai dar chance pro moleque. O Tite mesmo falou que queria dar chance pros jovens. Eu sei que muitas vezes não é a mesma posição, mas o Pulgar é intocável. O Pulgar joga muita bola. Tem o Gerson, que vai voltar aos poucos. Tem o Igor Jesus. Eu não compraria o Maicon pelo que ele está jogando por 6 milhões de euros. Eu acho caro pelo que ele está jogando. Agora, pode ser que o Tite recupere o Maicon, ele volte a jogar muita bola e eu queime a minha língua. Tomara que eu queime.
Tomara. Mas eu acho loucura. Pelo que ele está jogando nesse retorno ao Corinthians, se a gente falar que o Maicon se destacou em 3 jogos, é muito. Do Corinthians nessa temporada. E eu me lembro muito do velho Vamp, né? O Vampeta falava, cara, o que aconteceu com o Maicon? O Maicon saiu daqui jogando muita bola, foi pro Shakhtar, voltou e não tá jogando, e não tá entregando. Agora, é aquilo, é outro time. É um Flamengo que joga muito mais bola. É um Flamengo agora que tem o Tite, que conhece muito o futebol dele. Eu, Thiago, acho muito caro. Acho muito caro você pagar mais de 30 milhões de reais por um jogador que não está entregando há mais de um ano. Que ele não está entregando. Eu não compraria, mas tomara que eu queime a minha língua. Acho que o Flamengo tem dinheiro, né? O Flamengo vai entornando dinheiro, mas 32 milhões de reais pelo Maicon nessa situação de hoje, do futebol dele de hoje, eu não pagaria. Só lembrando a informação que a gente passou logo no comecinho, o Corinthians tem o prazo de 48 horas para igualar a oferta do Flamengo e ficar com o jogador em definitivo. Então o Flamengo se acertou com o Shakhtar, mas o Corinthians ainda tem esse prazo. Ô Mauro César, é muito dinheiro para um jogador que chega para ser reserva? Contrato de 4 anos, 6 milhões de euros, 32 milhões de reais que o Flamengo vai desembolsar na contratação do Maicon, Mauro. Deve ser pagamento parcelado, né? Como são praticamente todas essas negociações. Depende, para quem não tem dinheiro é muito dinheiro, para quem tem não é tanto dinheiro, né? Comprar, de repente, um carro de 500 mil reais é muito dinheiro para quem não tem 500 mil reais sobrando, mas para quem tem milhões de reais, um carro de 500 mil reais é normal. O jogador de futebol faz isso. Os caras que ganham 1 milhão por mês, o cara tem um carro de 500 mil, um carro de 800 mil, um carro de 1 milhão. O Flamengo tem dinheiro, vai lá e contrata. Quem não tem, fica olhando. Tem a garagem cheia de carro, né? Eu não tenho, fico olhando. Houve época que era o contrário, né? O Flamengo ficava vendo os outros contratando. Agora os outros assistem o Flamengo contratar. Eu quero seu jogador, me dá aqui. River Plate, não quer vender? É à vista. Pega lá o De La Cruz. O Corinthians não paga? Eu quero o Maicon. Mas vai ser reserva, não interessa. O Alan, o Atlético não quer vender? Vai vender, sim senhor. Vendeu. É assim que funciona. Já foi o contrário. Os times aqui de São Paulo faziam a limpa lá no Rio. Quantos jogadores jovens, o Pilhado vai lembrar, o Flamengo perdeu para time de São Paulo a preço de banana. Marcelinho, Marquinho, Djalminha, Paulo Nunes, Júnior Baiano, todos foram bem aqui em São Paulo. Gestão do futebol, os equipes do Marcos Braz, os erros do Landinha, a permissividade em certas situações. Agora, no mercado, o Flamengo vai lá e contrata. Um abraço. Quem não pode, fica assistindo, fica olhando e paciência. Cara, então, talvez seja, para o Flamengo não é. E aquela coisa, quando o Flamengo contratou o Guerreiro, que o Corinthians não pagava, aí houve um tremendo, porque não sei o que e tal. Eu falava na época, até esse vídeo, inclusive, desse comentário que eu fiz em 2015, alguns otários colocam na rede social como se eu estivesse defendendo a contratação do jogador quando o Flamengo estava ainda quebrado. Naquela época já não estava mais nessa situação, já estava 2 anos e meio pagando dívidas, e aí ele teve condições de contratar o Guerreiro, que foi uma contratação paga parceladamente, né, diluída no salário dele. O que a dívida do Corinthians, a parte dela, diluiu naquilo que pagava mensalmente. E na época eu falava, é o que eu falo até nesse vídeo que fica aí circulando. Eu falo, se o Flamengo não pagar o Guerreiro, a gente cai de pau. Se pagar, ok, contratou, está pagando porque pode pagar. O Guerreiro jogou aquele tempo todo lá, ainda foi punido por doping, ficou fora, saiu sem reclamar. Tem ação na justiça do Guerreiro contra o Flamengo? Não tem. Agora tem várias contra o Corinthians na justiça. O Flamengo tinha centenas de ações em 2012 para 2013. Centenas de funcionários, de empresa, todo mundo processava o Flamengo porque não pagava ninguém, porra. E detalhe, o Flamengo não virou SAF, não. Porque a SAF tem isso, né? Vira SAF, aí as dívidas ficam lá atrás, depois resolve, vê como é que fica e de repente sai contratando o jogador. Você vê, a primeira contratação da SAF do Botafogo foi impactante, foi o Patrick de Paula. Na época custou 6 milhões de euros. Foi caro? Ele não joga. Esse foi caro. Se o Maicon serviu ao Flamengo, não teria sido caro. Ô Mauro, mas você acha que pela bola do Maicon vale 6 milhões de euros? Hoje, você acha que ele vai render no Flamengo? É mais barato, Pilhado, do que o Alan, por exemplo, né? O Alan custou 8 para 9, né? Foi bem mais caro. Eu acho assim que a fase é ruim, como do Fausto Vera é ruim, amanhã talvez apareça jogando bem em outro time. Quem consegue jogar bem no Corinthians? Né? Até o Cássio estão criticando de vez em quando, até o Cássio é alvo de crítica. Quem consegue jogar? Com o Vanderlei, Mano Menezes agora acabou de chegar um novo técnico, o Antônio Oliveira, está há pouco tempo no clube, quer dizer, quem consegue jogar bem nesse time? Quem consegue realmente render? Um ou outro individualmente pode render. Num time
bem montado, a tendência é que ele recupere o melhor futebol dele. Ele é jovem ainda, 26 anos, que é um jogador que tem muita lenha para queimar. E as contratações do Flamengo nos últimos anos foram todas nessa faixa etária. O próprio Léo Ortiz, que tem 28, é um pouco mais velho do que a média da idade dos jogadores que têm sido contratados. O De La Cruz tem 26, você vê, com 26 tem o Pedro, o Alan um pouquinho mais, eu acho. Não, igual. O Alan, o Maicon, o De La Cruz, tudo nessa faixa. O Gabigol tem 27, vários jogadores nessa faixa de 26, 27 anos, 25 anos. A média ficou bem mais baixa. Ou seja, o Flamengo também formou um elenco de jogadores que, desde que estejam bem no clube, esses caras podem jogar bons anos ainda. Bons anos, porque estão ainda distantes dos 30. E depois dos 30 o cara ainda consegue jogar um tempo. Você vê o Léo Ortiz, 28, fez um contrato de 5 anos, vai até 33. Como zagueiro, ele pode jogar com 33 anos tranquilamente, ele pode cumprir esse contrato bem. Então, eu entendo que essa é uma condição que o clube tem hoje, né? E acho que ele pode voltar a jogar bem, sim. Vejamos como vai ser. Aí é com o Tite, né? O Tite está pedindo um jogador, está dando aval. Eu acho melhor do que se envolver na aventura do William Carvalho, que foi oferecido ao Flamengo, que está com uma acusação de agressão sexual lá em Portugal, né? Isso. Não, na Espanha, ele joga no Betis e que talvez até por isso o cara queira ir embora, não sei. Aí é um rolo danado, né? Eu acho que mais negócio fazer a contratação. O cara joga já no Brasil, já está aqui adaptado ao futebol brasileiro, enfim, eu acho que é uma boa tentativa. O Thiago Maia, assim, não tem mais clima, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que o próprio clube percebeu isso. E ele deve estar afim de sair também, né? Tanto que ele não está nem sendo relacionado. Ele jogou um jogo daqueles 2 que o Flamengo fez, acho que foi contra o Nova Iguaçu, com o time sub-23. Ele participou nem o tempo do jogo inteiro, só jogou aquilo. Ele não viajou para os Estados Unidos, ele ficou aqui no Brasil, ele não é relacionado para os jogos, e o Inter quer contratá-lo. Imagino que ele deve anunciar, creio eu, a saída do Thiago Maia já, e aí o Flamengo vai pegar esse dinheiro, terá mais uma diferença e ficar com o Maicon, a não ser que o Corinthians consiga cobrir a proposta, né? Eu não duvido de nada. Depois que o Corinthians contratou o Igor Coronado e o próprio clube diz que ele vai custar, entre comissões, luvas e salário, 2 milhões por mês, não é isso? Eu não duvido de mais nada. Agora, daqui a pouco, o Corinthians vai fazer a proposta de pré-contrato para o Gabigol. Para o ano que vem, oferecendo, sei lá, talvez oferecendo... O estádio de Itaquera não dá para oferecer porque não está pago. Então não pode oferecer o que não quitou, né? Mas pode oferecer, de repente, sei lá, o Parque São Jorge, ou alguma coisa assim, dar tudo para o Gabriel para tirar um jogador do Flamengo. Porque é isso que os dirigentes geralmente fazem, né? Nessas horas, querem dar uma resposta. A resposta para o Corinthians tem que ser uma resposta na gestão, organizar o clube, arrumar o clube, para não passar mais por isso. Para não passar mais por essa situação de perder jogadores que ele não consegue segurar. Entendeu? É igualzinho o caso do Caio Paulista. O que fez o Palmeiras? O Caio Paulista não é isso tudo, não interessa, eu quero. Aí o São Paulo ficou ali, eu vou pegar o jogador, vou contratar, tá aqui, Fluminense, eu pago, pronto. Aí o São Paulo ficou esperneando, paciência, o Palmeiras falou, contratou. Quem pode, pode. Mas o Caio Paulista não é isso tudo. Não importa, joga no São Paulo agora, no Palmeiras agora. O Palmeiras foi lá e pegou. Um abraço. O São Paulo que se organize para não passar por isso de novo. Mas já houve época que o São Paulo contratava jogadores e o Palmeirense chupava o dedo porque não tinha nada, né? O Palmeiras está sempre encalacrado, sempre... Agora mudou, né? Tudo passa pela gestão. Qualquer discussão de campo, de contratação, de mercado, passa por aí. O resto é loucura de quem contrata sem ter condição de contratar. Acho que foi o Allan Kardec, né? Foi o Allan Kardec. Allan Kardec, isso. Teve esse episódio. Da banana. Então, mas saiu do Palmeiras e foi pro São Paulo. Sim. E teve toda a polêmica teve lá. Da banana, isso. Mas assim, a gente está questionando o Flamengo, se o Flamengo deveria investir esse valor no Maicon, e também fica a pergunta, o Corinthians deveria cobrir essa proposta do Flamengo? Se cobrir, como é que fica, por exemplo, a situação de jogadores como o Matias Rojas, que está entrando aí contra o Corinthians, está querendo reivindicar valores? Primeiro que eu acho que não vai fazer isso, mas se por acaso a nova diretoria fizer uma tentativa para competir, é para jogar a toalha, né? Porque não, é completamente contraditório ao discurso inicial, à preocupação, às últimas entrevistas do presidente do Corinthians, dizendo que efetivamente a situação é muito delicada, que ele já tem conhecimento de algumas informações sobre o trabalho da auditoria. A dívida já passou de 2 bilhões, segundo ele. E pelas informações que ele tem dado de quando em quando, em algumas entrevistas que tem concedido, é de que vem muita coisa grave por aí. Tá? Um dos detalhes que nós aqui no programa fizemos, ou revelamos,
nas últimas horas, de conversas com o próprio presidente Augusto Melo, com alguns repórteres, é que um dos contratos, o contrato de estacionamento do Corinthians foi fechado até 2030. Até 2030 com uma multa contratual de 18 milhões. Quer dizer, a diretoria atual, se quiser quebrar esse contrato, por entender que tem uma coisa melhor ou não, tem uma multa de 18 milhões para pagar. Quer dizer, como é que você pode fazer uma renovação pouco antes de uma eleição e entregar esse pacote pronto para a nova gestão? Então é muito complicado. Se por acaso o Augusto Melo decidir vou competir, é loucura. Sabe, nessa hora, existe momento que você tem que avançar, existe momento que você tem que recuar. Esse é o momento de recuar para o modo segurança, para voltar. Eu insisto naquela frase que eu tenho falado aqui no programa. Imaginem o Corinthians com as contas em dia. Pela força do Corinthians, pela grandeza do Corinthians, pela grande torcida que tem o Corinthians. Imagine o Corinthians com as contas em dia. Isso só vai ser atingido pelas declarações dos novos dirigentes com 3 gestões sérias, pagando as contas. 3 gestões. Não será o Augusto Melo. Quer dizer, então, entrar numa briga como essa é impensável, né, Pedro? E tem esse detalhe... Porque, assim, o Maicon, a gente está questionando também o futebol do Maicon, se vale para o Flamengo contratar o Maicon pelo que vem jogando. O Maicon é o meio-campista da Série A com mais participações em gols no período com Antônio Oliveira no Corinthians. Desde que chegou o português no Corinthians, o Maicon é o meio-campista da Série A com mais participações em gols. São 5 jogos, 2 gols marcados, 2 assistências, 9 finalizações, 6 no gol, 11 passes decisivos e ele precisa, em média, de 94 minutos para participar de um gol, e isso desde a chegada do Antônio Oliveira. E o Corinthians, que tem aí esse dilema, se vai cobrir a oferta do Flamengo ou não. Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com um bate-pronto para você.